E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan do canal Jesus Freak, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu tenho uma pergunta pra você. Cara, confessar pecado é coisa de católico? Cristão também confessa pecado? Mas pra quem que cristão deve confessar pecado? Bom, vamos conversar sobre isso hoje. Mateus capítulo 3, versículo 2, a gente vê o chamado do evangelho ao arrependimento e à confissão de pecados. E a gente sabe que o primeiro passo para ingressar na vida cristã é o arrependimento e a confissão dos seus pecados. Mas será que depois que você se converte, já é um filho de Deus, você precisa continuar fazendo isso? Olha o que Tiago vai dizer, Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago vinha dizendo de que aqueles que eram doentes chamassem os presbíteros para que eles orassem e então seriam curados da doença. E agora Tiago diz para que aqueles que pecaram, que venham e confessem e orem uns pelos outros para que sejam curados de seus pecados. Nós também vemos no Salmo 32 o rei Davi exultando por aquele que teve os seus pecados perdoados, apagados, mas dizendo que enquanto ele escondia os seus pecados, o pecado matava ele no íntimo. Veja que esses dois textos falam de pessoas que já são cristãs, né? O rei Davi, que já faz parte do povo de Deus. Portanto, sim, o cristão deve confessar os seus pecados. Isso não é coisa de católico. O cristão deve sim confessar os seus pecados. Em primeiro lugar, porque o pecado realmente arrependido é um pecado confessado. Para que Deus perdoe os nossos pecados, nós devemos confessar uns aos outros, nós devemos confessar a Deus, nós devemos orar pedindo perdão. E a gente percebe que o pecado foi de fato arrependido. Uma das evidências é quando essa pessoa confessa publicamente ele. Outro motivo é de quando eu confesso o pecado, eu encontro no meu irmão ajuda, eu encontro nele força, eu encontro nele estratégia para poder vencer o meu pecado. Outra coisa, a confissão de pecado quebra o orgulho, o egocentrismo. A confissão de pecado nos torna humildes, mostra que todos estamos no mesmo nível porque somos meros pecadores. Mas afinal de contas, a quem eu devo confessar o meu pecado? A Igreja Católica corrompeu muito essa teologia da confissão, dizendo que você só deve confessar para o líder da igreja, o padre, e ele se repete algumas orações e ponto, tá perdoado, resolveu a questão. Meu amigo, não é assim que funciona, não existe base bíblica para esse tipo de coisa, de que se você confessar e fizer tantas orações, você vai ser perdoado. Não é por isso. Você é perdoado porque a graça de Deus é grande e você se arrependeu e creu nessa graça. Portanto, esqueça essa pataquada católica. Mas a partir de 1 João 9, eu creio que a primeira pessoa a quem deve ouvir a nossa oração de confissão é o próprio Deus. A gente deve, como diz 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele deve ser o primeiro a ouvir a confissão do nosso pecado. Depois disso, quando a gente peca e não consegue parar de pecar, a gente deve correr para nossa igreja local, confessar esse pecado no grupo de GP, confessar para o nosso discipulador, para o nosso pastor. Às vezes, cara, eu confesso muito pecado para um amigo meu que é muito maduro, ele não é meu líder, mas ele é líder de ministério, enfim, que cuidou, discipulou a minha vida por muito tempo. Então, confesse os seus pecados para pessoas próximas, para pessoas cristãs que você sabe que vão te ajudar e que vão orar por você. Esse seu orgulho, às vezes a sua dificuldade sexual, às vezes a sua raiva, não deixe isso para você. Você precisa confessar isso. Não seja orgulhoso, não seja isolado. Confesse isso. Nós precisamos criar esse hábito de confessar os nossos pecados uns aos outros na nossa igreja local. E quando você ouvir sobre o pecado de alguém, meu irmão, não sai julgando essa pessoa não. Ora pela vida dela, procura ajudar ela no que você puder. Se o seu pecado for igual, confessa junto, uma ora pela outra, e que Deus nos abençoe a vencer os nossos pecados. Como disse N.T. Wright, lembre-se de que o perdão é uma porta aberta para uma nova possibilidade de vida. Então, confesse os seus pecados, o perdão de Deus é derramado e nós nos tornamos cada vez mais uma igreja saudável e pura para a glória de Deus. Bom, deixa o seu like, cara, se você puder compartilhe esse vídeo, deixa um comentário. Deus abençoe, falou.